Aldo, afinal, como mostra a minha enquete, completamente imprevisível. De um lado, um Flamengo que tudo pode acontecer, e do outro lado, o São Paulo, que o Dorival tentou aí acomodar todo mundo nesse jogo contra o Internacional, Luciano, Lucas, todo mundo deu errado. E aí você tem dito que, incrivelmente, é mais previsível o time do Flamengo do que o do São Paulo para a final. Vamos lá, por partes. Eu acho só pegar esse último gancho do Mauro, quando normalmente dois clubes grandes chegam numa decisão, é o momento dos presidentes aparecerem, né? Então, teve essa situação da votação no Flamengo, estrategicamente marcada para esse momento. Assim como foi a questão no ano passado da reeleição no São Paulo, marcada por um momento a votação quando o São Paulo estava disputando o título da Sul-Americana. O presidente de São Paulo foi no Roda Viva, o presidente do Flamengo foi na CNN, e assim vamos, nessas semelhanças de trampolins políticos quando um time de futebol chega numa final de campeonato. É o caso que assemelha os dois nesse momento. Em relação aos times, também tem uma coisa curiosa, o Mauro destacou, a surpreendente, entre aspas, pegando a sua enquete, campanha do São Paulo na Copa do Brasil como visitante é boa, Tironi. Fora de casa, o São Paulo ganhou do Ituano, do Sport e do Palmeiras. Não parece o São Paulo do ano todo. E o Flamengo da Copa do Brasil é mais surpreendente ainda. Ele é super estável. Ele ganhou do Fluminense, uma empatou outra. Ele ganhou as duas do Atlético Paranaense e ganhou as duas do Grêmio. Então, se a gente recortar só a Copa do Brasil, que é o título em disputa pelos dois, os dois têm melhores desempenhos do que no ano todo, até fugindo dessa da peste que ambos carregam. O São Paulo de ser um time só caseiro e o Flamengo ser um time completamente irregular, imprevisível. Pro domingo, depois dos jogos da quarta-feira, que também tem as suas semelhanças e diferenças, o Flamengo não pôde testar um time, eventualmente, para decisão por conta dos desfalques. O São Paulo testou um time para decisão. Eu acho que o Flamengo tem mais certezas, o São Paulo, apesar de ser um cara completamente maluco e lunático, do que o Dorival para decisão. Por quê? Porque o São Paulo, depois do jogo desastroso contra o Atlético, falou muitas vezes na partida que ele pega como exemplo a vitória sobre o Botafogo, né? Há poucos dias, com um time diferente, com um sistema diferente, e que ele disse ser o caminho para o Flamengo. Talvez não seja exatamente a escalação do jogo com o Botafogo, mas pelo que ele deu a entender, será muito parecido com o time que venceu o Botafogo lá no Engenhão, quebrando a invencibilidade. E o São Paulo, por sua vez, o Dorival testou uma coisa, testou outra e nada funcionou bem desde a vitória sobre o Corinthians na Copa do Brasil. Também de novo o recorte da Copa do Brasil lá atrás. Naquele jogo, não jogou o Luciano, jogou o Lucas. Foi a última vez que o time funcionou de fato. E ao tentar colocar Luciano e Lucas juntos, contra a LDU não deu muito certo. São Paulo ganhou o jogo, mas perdeu nos pênaltis. E contra o Inter também não deu certo. Contra o Inter ficou de fora o Nestor. Contra a LDU ficou de fora o Wellington Rato. E o time do São Paulo não funcionou bem. Não é colocar todo mundo, Tironi, porque não está o Rames Rodrigues nessa roda toda. Assim como o Flamengo desistiu do Sampaoli, o Sampaoli desistiu de colocar todo mundo. O quarteto, aquela coisa. Hoje está mais perto o quarteto do São Paulo do que o quarteto do Flamengo. Então é difícil vislumbrar o que se passa na cabeça do Dorival para domingo. Quem ele vai tirar? Quem ele vai preterir? Ainda mais com esse perfil de compor com todos os jogadores mais importantes e tudo mais que ele tem e mostrou, inclusive, no Flamengo, essa característica. E acho que para o São Paulo desafiar uma fase muito ruim de resultados, o time tem que jogar de uma forma mais parecida
com aquela que jogava antes das contratações do Lucas e do Ramos Rodrigues. O que não quer dizer não utilizá-los. O Dorival, curiosamente, perdeu a mão em relação ao time, ao conjunto, depois que ele teve mais jogadores à disposição. Às vezes isso acontece.